Oi, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia para vocês, dependendo da hora que vocês estejam assistindo. Vamos direto ao assunto. Essa aula para os oitavos anos a gente vai continuar a Revolução Inglesa. Hoje a gente vai encerrar esse assunto, se tudo der certo, e depois nós partimos nas próximas semanas para falar de Revolução Industrial, né? Que vocês já devem estar acompanhando aí nas atividades, já há umas 3 semanas eu tenho passado atividades sobre isso. É um assunto longo e a gente vai falar muito sobre isso, provavelmente na volta às aulas muito mais. Em setembro a gente já está perto, né? Daqui a um mês, mais ou menos, um mês e pouco, estamos quase perto do retorno, é claro que se nada mudar, né? Vamos ver. Antes de começar ao assunto, né? Ir direto ao assunto, eu tenho 3 recados. Ou, né, não recados necessariamente, mas é, orientações. A primeira delas, para quem está me mandando atividades, quem está em dia, ou, né, obviamente, quem está me mandando atividades por e-mail tem que estar em dia, ou pelo menos em dia daquela semana. Eu vou aceitar atividades com tudo. O que eu quero dizer isso, com tudo? Com os resumos das videoaulas também, e se forem filmes do YouTube também, eles são obrigatórios. Não tem nenhum tipo de consideração ou qualquer tipo de situação para pessoas não fazerem os resumos das videoaulas, sendo que elas estão no YouTube e sendo que os últimos filmes que eu tenho passado e vídeos, eles estejam todos no YouTube também, tá? Então, não adianta. Quer me mandar por e-mail? Pode mandar, continua mandando direitinho, mas tem que mandar tudo, todos os resumos de tudo que tá lá, tudo bem? Videoaula junto e etc. Tal. Inclusive, a gente sabe quem tem acesso ou não pelo controle da escola, etc. Tal. Portanto, isso vai ser cobrado também, o resumo das videoaulas na volta. Não é que quem não está fazendo agora, quem só vai entregar na volta, pode deixar de fazer as videoaulas ou os filmes que estão no YouTube, tá? Claro que eu não vou cobrar os filmes que estão na Netflix ou, né, que eu pedi mais pro começo e tal, mas esses do YouTube, sim, serão cobrados de todos que têm acesso e a gente tem o controle de quem está tendo acesso às atividades remotas, ou seja, online, que não estão precisando buscar a atividade impressa, né? Então, não tem desculpa, tá? Nem para quem vai entregar depois, nem para quem tá entregando por e-mail. Na verdade, para quem tá entregando por e-mail, não tem desculpa nenhuma, tá? Se quer entregar por e-mail, tem que ser com resumo de tudo, tá bom? Então, essa é a primeira orientação. A segunda orientação é sobre o filme da semana. O filme tá no YouTube, tá completinho, tem 1 hora e meia, não é longo, né, gente? Dá para assistir tranquilo. É um filme preto e branco que no início pode desanimar vocês por ser um filme preto e branco e mudo também, na maior parte os personagens não falam, tem muita música e tal, muito barulho, muito som, mas fala não tem, né? Gente, persevere, assista o filme, eu garanto, é um filme divertido do Charlie Chaplin, é um filme muito legal, certo? Se quiserem assistir com os parentes de vocês, vejam que é um filme bacana para assistir até em família, se for o caso, e vai ajudar muito a gente na volta, porque quando voltarmos, sabe-se lá quando, nós vamos reassistir esse filme, ele não vai ficar para trás não, esse filme é muito importante, eu gosto de ver ele, é, sempre em grupo, tá? Eu gosto de passar esse filme para todo mundo assistir, então vamos sim ver o Tempos Modernos. A gente vai discutir em sala de aula depois, mas já tem uma atividade para vocês fazerem agora sobre ele. É um filme muito legal, vai valer a pena vocês assistirem, vai valer a pena vocês darem uma olhada e depois até vai economizar tempo, porque a gente vai rever posteriormente o Tempos Modernos aí do Charlie Chaplin. Por último, a terceira orientação é sobre uma nova atividade que eu estou propondo para vocês essa semana no aplicativo de internet chamado MindMeister. Tem para celular, claro, é só acessar lá, dá para você acessar de qualquer forma. É um aplicativo que faz mapas mentais. O que é um mapa mental? Vocês vão acessar o link que eu passei lá e vocês vão ver o mapa mental que eu preparei sobre a evolução industrial e vocês vão estudá-lo. É só essa atividade com relação a isso? Nessa semana, tá? Na semana é só estudar. Para a próxima semana de atividade minha, eu vou pedir para vocês
eu vou propor para vocês também fazerem um mapa mental para mim, sobre um assunto que eu ainda não decidi, que a gente vai falar mais para frente, tá? Ah, mas tem que usar o aplicativo? Não necessariamente, mas é naquele tipo de formato que eu quero. Ah, eu posso usar o aplicativo? Gostei, sei mexer, eu quero aprender a fazer? Pode, deve, se for o caso. Se não, posso fazer um caderno? Pode fazer um caderno parecido, não, claro, não vai ter imagens, né? Mas não vai dar para vocês colocarem imagens, nada do tipo, mas dá para fazer tranquilamente um negócio daqueles no caderno, um mapa de estudos, certo? Então, deem uma olhada, estudem, vejam o que, que é muito interessante. A atividade é só isso com relação ao mapa mental dessa semana, mas para frente eu vou pedir para vocês proporem, vocês produzirem um de vocês, tá? Seja no aplicativo, seja no caderno bonitinho lá, e aí vocês tirem foto e me mandam, né? Não tem problema, né? Ou na volta, quem vai entregar tudo na volta só, não tem problema uma coisa ou outra, tá? Então essa é a terceira orientação e vamos direto entrar no nosso assunto que a gente já vem trabalhando há algumas semanas, que é a Revolução Inglesa, né? Na semana passada a gente estava trabalhando sobre o governo do Jaime I, certo? A gente trabalhou o governo do Jaime I, em que existia uma série de problemas entre ele e o parlamento, né? Que já vinham desde anterior, mas desconfianças, principalmente por ele ser escocês, por ele muita desconfiança dele estar talvez desviando é, os lucros da coroa inglesa para a coroa escocesa. Ele era rei dos dois países ao mesmo tempo, que poderia ser unificado os países, uma coisa que o parlamento também não permitiria que acontecesse. Uma série de problemas ali, desconfianças principalmente com a família Stuart, que era a família do Jaime I. Tá? Essas desconfianças elas acabaram sendo um pouquinho amenizadas quando houve uma tentativa de assassinato do Jaime I, chamado Conspiração da Pólvora. Quando eles tentaram, perdão, eles não, mas quando, é, vamos dizer assim, religiosos extremamente, extremamente ficcionados, né? Viciados, certo? Não vou dizer religiosos, só necessariamente religiosos, mas pessoas que tinham fanáticos, né? Vamos dizer assim, católicos especificamente naquele momento, que queriam destruir o parlamento, porque o parlamento era composto por pessoas, por políticos que não eram católicos, na sua maior parte. O parlamento era composto por políticos anglicanos e calvinistas, certo? E também queriam aproveitar uma sessão do parlamento em que o rei Jaime I tivesse presente, porque o rei Jaime I e a gente falou isso na aula passada, para tomar o cargo de rei da Inglaterra, ele teve que se declarar anglicano, como eu já comentei algumas aulas atrás. A partir daquele momento, para ser rei da Inglaterra, tinha que ser anglicano. Só que a família Stuart era uma família católica, então tinham desconfianças do parlamento de que eles eram católicos, e dos católicos existia desconfiança de que ele era anglicano. Olha que confusão danada, certo? Portanto, nem católicos gostavam do Jaime I, nem anglicanos gostavam do Jaime I. O resultado disso foi uma tentativa de conspiração, chamada Conspiração da Pólvora. Falamos na aula passada, em que os católicos queriam explodir o parlamento, que estava cheio de anglicano, e junto com o parlamento, o rei, que era um cara que, para os católicos pelo menos, tinha negado a religião católica só para assumir o trono da Inglaterra, né? Não deu certo, como comentei na aula passada. Inclusive, só um comentário que eu queria voltar e falar para vocês. O líder dessa conspiração, um cara chamado Guy Fawkes, ele ficou muito famoso porque teve um filme que eu sempre passo, né? Esse ano a gente não vai conseguir ver, infelizmente, chamado V de Vingança, em que falam, né? O personagem principal usa uma máscara que é uma máscara desenhada a partir do rosto do Guy Fawkes, que é esse cara que tentou explodir o parlamento, né? Na verdade, não só ele, mas ele foi um das pessoas principais que estavam por trás da tentativa de explosão do parlamento, que não deu certo, né? Essa máscara ficou muito famosa, a máscara do V de Vingança, né? Que é a máscara do rosto do Guy Fawkes, né? Inclusive tem alguns movimentos na internet, como
Anonymous, né, por exemplo, que usa aquela máscara até hoje. Enfim, talvez ou muito provável vocês já tenham visto em algum lugar a máscara do Guy Fawkes, tá? Esse cara que tentou explodir o parlamento. Se não sabe do que eu tô falando, pausa o vídeo rapidinho, olha no Google, coloca Guy Fawkes, né? G-U-Y-F-A-W-K-E-S, Guy Fawkes, ou Guy, né? G-U-Y, Guy, ou Guy, só que fala Guy. E procura Guy Fawkes máscara, tá? E aí vocês vão ver do que eu tô falando. Ou procura V de Vingança. E aí é mais fácil. Vocês vão ver a máscara que o personagem do filme usava. É a mesma máscara que o pessoal do Anonymous usa. E é o rosto do Guy Fawkes. Aquela máscara foi desenhada de acordo com o rosto do Guy Fawkes. Por que ele virou esse símbolo? Na verdade, foi muito mais com relação ao filme, né? Em que o V de Vingança, ele representa um cara que quer destruir o parlamento inglês, como o Guy Fawkes queria, só que o Guy Fawkes queria destruir o parlamento porque ele era católico e não queria o parlamento, que era um parlamento cheio de anglicano. No filme O V de Vingança, quer destruir o parlamento porque o parlamento era corrupto, tá? Então, completamente diferente. Né? O Guy Fawkes, na realidade, era simplesmente um fanático católico que queria explodir todo mundo. Mas, enfim, vamos voltar. Isso daí amenizou um pouquinho as relações entre o Jaime e o parlamento, mas conseguiu fazer com que o Jaime completasse seu governo. Porém, o filho dele vai ser o cara que vai menos se beneficiar com isso, porque quando o Carlos I toma o governo, né, quando o Jaime morre e o Carlos assume o trono, seu filho, a coisa já está feia demais. A coisa já foi pro brejo, o parlamento já não confia mais nos reis da família Stuart, a desconfiança subiu a níveis, extrapolou, vamos dizer assim, certo? Sobre tantos problemas que a gente comentou na videoaula anterior, o Jaime querendo fazer as coisas do jeito dele, querendo declarar e desdeclarar guerras, não querendo se relacionar com problemas, principalmente com a Espanha naquele momento, querendo resolver os problemas a partir de casamentos e alianças e não sei o que, não querendo se envolver em nada, e o parlamento não, e problema de um lado, problema do outro, Jaime querendo ser absoluto, o parlamento tentando limitar o seu poder, final das contas, chega o Carlos no poder, quando o Carlos toma o trono, a Inglaterra está em guerra. Quando o Carlos toma o trono, não tem mais jeito, né? Aí já virou uma guerra entre Carlos I e o parlamento inglês, certo? O Carlos I vai tentar se refugiar na Escócia, né? O parlamento, né, começa a se movimentar. Alguns não concordam com isso, mesmo dentro do próprio parlamento, né? Alguns políticos do parlamento continuam fiéis ao rei, mas é a minoria. A maior parte do parlamento consegue fazer com que um dos principais políticos que estavam ali, que era um político relacionado com o exército, chamado Oliver Cromwell, ficasse do seu lado. No começo, o Cromwell ele não tinha nenhuma opinião nem de um lado nem do outro, né? No final, ele acaba sendo convencido a liderar o parlamento e seu exército contra o Carlos, certo? E é justamente aí que nós estamos, né? Uma guerra entre o parlamento e o rei Carlos I, certo? A Inglaterra já não quer mais o governo dos Stuart, a Inglaterra não quer mais saber daquela família real, por uma série de motivos e desconfianças, principalmente relacionados entre Inglaterra e Escócia, e também relacionados à questão religiosa, principalmente, né? Há desconfiança que ele não é anglicano, e para ser rei da Inglaterra tinha que ser anglicano, que eles ainda estavam seguindo o catolicismo, a família, papapá. Então, o pau comeu, literalmente. As coisas se acentuam tanto que elas acabam levando, inclusive, ao assassinato do rei Carlos I. A guerra se encerra com a vitória do parlamento, o parlamento inglês, liderado por esse cara chamado Oliver Cromwell, tá? E a morte do Carlos I, o seu assassinato, né? E durante mais ou menos 10, pouco, 14, 15 anos, mais ou menos, hein? A gente vai ter um período em que a Inglaterra não vai ter rei.
Quantos anos da história vocês acham que a Inglaterra não teve reis? Ao longo da sua história. Hoje a Inglaterra tem rei, tem rainha, né? Que eu quero dizer, rei ou rainha. É, mas se vocês forem parar para pensar, uma pergunta, né? Quantos anos vocês acham que a Inglaterra não teve rei ao longo de toda a sua história, desde que a Inglaterra existe? Só nessa época. A Inglaterra sempre teve ou reis ou rainhas no seu cargo, no trono, menos nesse período depois da morte do Carlos I, que vai durar mais ou menos entre 10, 14, 15 anos, tá? Ou a data especificamente não é importante, né? O que eu quero deixar bem claro é, esse foi o único período após a morte do Carlos I em que a Inglaterra não teve rei ou rainha, tá? Então, o que acontece nesses 10, 15 anos aí? Né? Quem assume o poder é o cara que estava na liderança das tropas do parlamento, que era o Oliver Cromwell. Porém, o governo do Cromwell, na verdade, era uma república, tá? Mas não se chamava de república. O Oliver Cromwell deu, e na verdade se deram o nome ali ao governo dele de protetorado de Oliver Cromwell na Inglaterra. Né? Então, aquela época de governo, conhecida na história como protetorado de Oliver Cromwell, tá? Era em essência uma república, né? Porém, o que acontece não foram coisas boas, tá? A experiência republicana da Inglaterra não foi boa. Esses anos aí em que o Oliver Cromwell se torna o protetor da Inglaterra, vamos dizer assim, certo? O fato é que o governo dele se assemelha a uma ditadura, com muita perseguição, principalmente, mas não só a católicos ou a outros de outras religiões, judeus também, muitos acabam sendo perseguidos na Inglaterra naquele momento. Ele acaba sendo literalmente quase um ditador, tá? No campo econômico, o Oliver Cromwell vai fortalecer a marinha inglesa, que era uma coisa que a Inglaterra já dominava, mas vai melhorar ainda, né? Ele prepara uma lei muito importante chamada Atos de Navegação. Os atos de navegação, eles deixam claro que para entrar ou sair da Inglaterra, tá, tem que ser navio inglês, certo? Então você só pode entrar ou sair da Inglaterra com navios ingleses. Por que isso é importante? Porque essa lei é uma lei interessante. Primeiro, você evita as invasões. Então você não tem problema nenhum, né, de que outros países possam acabar chegando próximo ao seu país com invasão. Segundo, você fortalece demais a marinha e a sua burguesia, porque eles falam, a gente é que vai levar os produtos, as mercadorias daqui para lá e de lá para cá, certo? Então nós vamos fazer todo o transporte, ou seja, a cobrança desse transporte, a Inglaterra virou literalmente a transportadora de mercadorias por toda a Europa. E isso vai fortalecer demais a burguesia inglesa e vai fortalecer demais a navegação e o transporte de mercadorias para os ingleses. Então, os atos de navegação foram muito fortes porque fortalecendo demais a burguesia. Porém, o parlamento cada vez mais descontente, né, com o governo do Oliver Cromwell. Claro que ele vai governar com mão de ferro, certo? Ele vai governar de uma forma ditatorial quase, inclusive em um determinado momento, vejam só vocês, o parlamento resolve oferecer a coroa pro Oliver Cromwell. Fala, toma, vira rei. E ele não aceita. O Oliver Cromwell, como é que eu vou aceitar? Eu acabei de retirar, a gente acabou de assinar um rei e agora vocês vão me transformar em rei. E não aceita. Embora ele tinha contornos absolutistas por ser um ditador. Um tirano praticamente no governo, com perseguição, com tortura, com morte e tal, e com leis desse tipo no lado de navegação, que vai fortalecer sim a burguesia, mas só a burguesia. Enfim, o tempo passa, o Oliver Cromwell acaba morrendo, né? E o seu filho assume o cargo. Olha curioso, gente. Não é uma monarquia, é uma república, mas quando o cara que estava no governo morre, quem assume acaba sendo seu filho, tá? Só que o filho do Oliver Cromwell é muito mais fraco que o seu pai. Se não me engano, o filho dele chamava Richard Cromwell. E aí o governo dele é péssimo, tá? Ele não consegue controlar o parlamento, não consegue controlar nada e o governo dele não dura muito tempo. Então a Inglaterra, sem uma liderança forte, resolve fazer o quê? Resolve voltar ao que eles já conhecem. Eles acreditem ou não, eles chamam os Stuart de volta para o governo.
eles chamam sim a família real do rei que havia sido assassinado para voltar a fazer parte do governo inglês. Tá? Então o que acontece? Após o fim do. Não é um reinado, mas após o fim da experiência da República, a Inglaterra percebe que não deu certo. Não deu certo. O problema, então, não está no sistema de governo, monarquia, ou seja, não está na questão de termos ou não termos reis, ou termos um protetor, ou um presidente, embora a ideia de presidente ainda não existia nessa época. Mas a Inglaterra entendeu pela primeira vez que o problema não está no rei, ou na rainha, ou na monarquia, ou no ditador, ou na república, ou não sei o quê. O problema está no poder absoluto. No rei, ou seja lá quem tiver no cargo, querer fazer o que quiser de conta própria. Então é isso que eles vão tentar resolver nessa segunda etapa. Bom, conversa vai, conversa vem. O filho então do Carlos I, o Carlos II, né? Vai assumir o cargo em 1660, tá? A experiência republicana, ou a experiência de protetorado do Oliver Cromwell e do seu filho Richard Cromwell acaba não funcionando. E o Carlos II é convidado pelo parlamento inglês, que acabou matando seu pai. Vejam que curioso, né? O Carlos I, que foi assassinado na guerra dos reis contra o parlamento. O seu filho agora é convidado a retomar o cargo, né? Retomar o cargo do seu pai, certo? Então, em 1660, acontece a restauração dos Stuart na Inglaterra. O Carlos II toma o poder. E ele quer vingança. E ele quer vingança. Ele quer dar o troco nos ingleses e no parlamento e tudo que fizeram com ele. Então, durante vários momentos do seu governo, o Carlos II vai fechar o parlamento, vai proibir sessões. Uma das primeiras coisas que ele quer fazer é matar o assassino do pai dele. Porém, o cara que matou, entre aspas, o pai dele, o líder do parlamento, durante a guerra contra o Carlos I, que era o Oliver Cromwell, né? Que eu acabei de falar para vocês, o Oliver Cromwell já estava morto, tá? O Richard vai ser exilado, ele vai embora da Inglaterra, mas o Oliver já tinha morrido. Não dá para matar ele, já tá morto. O que ele vai fazer? Ele vai mandar exumar o corpo dele, ou seja, cavar e retirar o corpo dele de onde estava enterrado, e vai mandar fazer como se fosse uma morte simbólica, né? Um enforcamento simbólico do Oliver Cromwell, não dele, mas dos ossos dele, né? Como se fosse uma humilhação ao seu corpo, enfim. Porque ele quer vingança. E o Carlos II, ele chega ele volta, na verdade, à Inglaterra com muita raiva, né? Pelo que aconteceu com seu pai. O parlamento, meio que entendendo, meio que ainda saco cheio, né? Vamos dizer assim, mas em guerra, com problemas com a família Stuart ainda. Mas nesses anos aí de sequência, eles passam a tentar criar dispositivos e mecanismos para que, vamos dizer assim, a Inglaterra ela deixe de ter reis absolutistas, como o próprio Carlos I e o Carlos II, e até o Jaime, até os reis anteriores, né, vindo desde o Henrique VIII. Muito bem. O que acontece então? O Carlos II vai reinar por 20 e poucos anos, até 1685. 1685. Ele chega em 1670, então 25 anos mais ou menos de governo. Tá? O que o parlamento fica fazendo nesse meio tempo? Vai ficar parado? Não. Eles vão começar a produzir documentos. Tá? Eles vão começar a produzir documentos, né? E vão deixar eles guardados, tá? Ou vão discutir eles muito, vírgula por vírgula, ponto a ponto, e não sei o quê. Quando o Carlos II morre, né, e o seu irmão assume o cargo, o Jaime II, por isso que eu falei que essa época da Revolução ela é complicada, mas os reis é fácil de decorar o nome. Jaime I, Carlos I. Carlos II, Jaime II. Tá? Só que ele é irmão do Carlos II porque não teve filho. O Jaime II assume o cargo, né, 1685, e os documentos começam a aparecer. Que documentos são esses? São dois documentos muito importantes. O primeiro deles é a Lei dos Direitos Ingleses, certo? E essa Lei dos Direitos Ingleses, ela já começa a limitar uma série de coisas que o rei tinha direito de fazer e agora não pode mais,
certo? Principalmente garantindo a vida e a liberdade dos seus súditos, ou seja, os ingleses, certo? Então o rei não tem mais o direito de meter o bedelho, meter o nariz onde não é chamado, certo? Principalmente com relação à questão de intolerância religiosa e coisas do tipo. Então tem a Lei dos Direitos, esse é o primeiro documento, que vai vamos dizer assim, garantir aos ingleses uma série de direitos, como a Lei dos Direitos Humanos, só que a Lei dos Direitos Humanos é da Revolução Inglesa. Desculpa, da Revolução Francesa, a Lei dos Direitos Humanos. Essa é mais pra frente, essa Lei dos Direitos Humanos que até hoje existe, muito mais importante, né? Essa é a Lei dos Direitos, mas é uma Lei dos Direitos só para dentro da Inglaterra. Quando a Revolução Francesa, que a gente vai estudar mais pra frente, faz a Lei dos Direitos Humanos, essa é para toda a humanidade. Tá? Esse é um documento muito mais sério, muito mais importante. Mas se a gente fosse falar, esse é o mais antigo, tá? Uma lei mais antiga, né? Muito menorzinha, mas muito importante também, principalmente para os ingleses, porque essa protegia os súditos ingleses de seu rei se ele abusasse de seu poder e coisa do tipo, tá? Então esse é o primeiro documento. O segundo documento chama-se Constituição. E esse é extremamente importante. Não é só extremamente importante porque para a Inglaterra, mas é um documento importante porque é, ele existe até hoje em todos os países, ele é extremamente importante. Todo país tem que ter uma Constituição hoje em dia. E o que é uma Constituição? É um documento, pode ser grande, pode ser pequeno, mas é um documento que tem todas as leis de um país, tá? Se o país vai ter rei, se o país vai ter presidente, qual é o mandato desse presidente, como vão ser as eleições, se tem religião oficial, se não tem religião oficial, quem que pode votar, quem não pode votar e por aí vai, e se tem quais os direitos do trabalhador, quais os direitos do brasileiro, qual o seu então tem todas as leis que protegem um país e esse documento ele é feito para ser a coisa mais importante de um país, de forma que nada pode estar acima da Constituição. No final de uma Constituição, normalmente tem um traço. Nesse traço, o governante, seja ele um rei, um presidente, etc., tem que assinar. De maneira que quando ele assina, quer dizer que ele está de acordo com todas aquelas leis, todas aquelas coisas que estão descritas ali naquela Constituição. Tá? Então é um documento que contém todas as leis de um país. É o documento mais importante de um país e que todos têm que obedecer, independentemente de quem seja você. Seja você uma pessoa comum, seja você um presidente ou um rei, tá? Só que quando você faz isso, você abre mão, pelo menos naquela época, de um negócio que existia, que os reis acreditavam que tinham direito, que é o poder absoluto de fazer o que quiser. Então Jaime II, quando foi colocado na frente dele os dois documentos, ele não quis assinar. Não quero. Por que eu vou abrir mão do meu poder? Não, eu não vou assinar essa Constituição. Não vou assinar, não. O parlamento que passou muitos e muitos anos discutindo, votando, traço a traço, fazendo uma Constituição e não sei o quê, ele se vê de frente com um rei que se nega a assinar e abrir mão do seu poder para a Constituição, que é um documento que, né, em teoria, deveria ser mais importante do que uma pessoa. Portanto, é justamente nesse momento que acontece o que a gente chama de Revolução Gloriosa, que é o final da história toda. Jaime, você não quer assinar? Tá bom. Então a gente vai trocar você, certo? Mas não vamos matar mais. Não precisa, tá? A gente vai simplesmente substituí-lo por um outro rei, certo? Pelo seu primo, especificamente falando. O parlamento convida o primo do Jaime II, Guilherme de Orange, que naquela época era rei da Holanda, e e a sua esposa, a tomarem o poder na Inglaterra. Né? Quase dizem que é uma invasão, porque eles convidam os reis holandeses para tomar o poder, certo? Na Inglaterra, para se tornarem reis com uma condição. E a condição a gente já sabe qual que é. Tem que assinar a Constituição e você não pode ser um rei absolutista, você tem que obedecer a Constituição a partir de agora, certo? Então você vai perder os seus poderes para sempre. Os reis não vão ter mais poder na Inglaterra, certo? Ou pelo menos não vão ter mais o poder absoluto. Não vão poder fazer mais nada aqui.
aceita, Guilherme, né? Aceita? Você quer ser rei da Inglaterra? E o Guilherme aceitou, na hora. Vamos lá, eu sei, topo, e vamos ser rei. Que a Inglaterra, gente, era o maior país do mundo naquela época. Então, diante de uma proposta dessas, vou ser rei, não posso fazer nada, é verdade, mas eu vou ser rei da Inglaterra, eu aceito. A Holanda não era um grande país naquele momento mais, então acontece justamente isso, e o Guilherme de Orange se torna rei da Inglaterra. O Jaime II é deposto, sem violência, sem assassinato, sem nada, ele simplesmente é retirado do cargo. O Guilherme de Orange se torna rei da Inglaterra e ele sim assina a Constituição. E a partir daquele momento, e até hoje, é isso que existe na Inglaterra. Os reis até hoje não têm poder na Inglaterra, porque eles têm, como qualquer outra pessoa, a obedecer à Constituição. Portanto, então, se o rei não pode fazer nada, se ele não pode nem governar mais a Inglaterra desde esse ponto, quem governa a Inglaterra? O parlamento. O parlamento e seu líder, que normalmente é conhecido como primeiro-ministro, é esse o cara que governa a Inglaterra desde aquela época e até hoje. Portanto, quando sempre a gente fala a rainha da Inglaterra, não sei o que, ela não tem poder nenhum. Tá? Os seis ingleses, desde o período dessa revolução, do final dessa revolução inglesa, com a Revolução Gloriosa de 1688, não podem mais exercer poder político. O poder político na Inglaterra é exercido pelo parlamento e seu líder chamado de primeiro-ministro e só. Tá? Então é esse a conclusão da história. É uma história muito longa e muito difícil de ser lembrada, mas é importante pela sua conclusão, de como a Inglaterra toma um novo rumo. Embora ainda a monarquia, embora ainda com reis e rainhas, eles resolvem o problema do absolutismo, criam esse documento que é a Constituição e colocam de vez o parlamento na liderança da política. O parlamento que na verdade representa o povo, então o povo está no poder agora, finalmente, certo? Não mais obedecendo aos reis. É isso, a gente termina por aqui. A Revolução Inglesa, então, está encerrada. Próxima aula, a gente vai falar de Revolução Industrial. Obrigado, galera. Valeu.